Fala pessoal, boa noite, aqui é Thiago e mais um vídeo sobre essa maravilha da política e dos acontecimentos diários do Brasil. Que a gente sabia que o Alexandre de Moraes estava fazendo um monte de besteiras, isso daí não é novidade. A novidade é que agora os jornais decidiram divulgar isso como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Saiu uma reportagem hoje falando que o título da reportagem era: alvo dos Estados Unidos, Moraes mantém rede de aliados do Brasil que garantem influência e proteção. Desde a volta de Lula ao poder, o ministro também se aproxima do petista, com quem discutiu nomeação de ministros para o TSE. Calma que piora. Alexandre de Moraes mantém uma rede de aliados da política brasileira que inclui até apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parte desses contatos vem da carreira pregressa de Moraes, que já foi secretário de administração paulista e filiado ao PSDB. A parcela mais relevante, porém, foi construída após ele chegar ao Supremo, como a relação com o presidente Lula, do PT, e a cúpula do Congresso. Esses laços garantem influência sobre decisões políticas, apoio para emplacar aliados em espaços de poder e proteção contra investidas de adversários, como os seguidos pedidos de impeachment feitos por bolsonaristas do Senado. Duas de suas relações mais próximas surgiram por conta desses ataques. Moraes janta quase semanalmente em Brasília com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e com o antecessor dele, Rodrigo Pacheco, do PSD. A decisão de pautar o impeachment de um ministro do STF é do presidente do Senado, e a oposição voltou a pressionar pela deposição de Moraes após ele determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, e a oposição obteve apoio público de 41 senadores para pedir o afastamento. Alcolumbre, de pronto, descartou qualquer iniciativa nesse sentido e disse que não dará aval, nem se os demais 80 senadores assinarem o pedido. Isso é atividade político-partidária que infringe o Código de Ética da Magistratura, e o artigo 95 da Constituição. É absurdo que o Moraes está fazendo algo que é proibido pelo Código de Ética da Magistratura e pela Constituição para juízes fazerem. Ele não pode exercer atividade político-partidária, e isso é atividade político-partidária. Todo mundo sabe que desde o início, todo julgamento, todo caso, tanto do 8 de janeiro quanto o caso do Bolsonaro, que no final das contas são uma coisa só, são julgamentos políticos. Ele e 99% do STF estão fazendo política, o que é vedado para juízes. Mas chegar ao ponto de um jornal colocar isso tão explicitamente, cara, precisa de mais o que nesse país? A Constituição acabou, pode rasgar a Constituição. A Constituição agora, como eu não lembro quem falou, agora nós temos 11 Constituições ambulantes que cada uma decide o que quer. Resumindo, cada ministro do STF é uma Constituição. Talvez os dois que o Bolsonaro colocaram, nem tanto porque os outros 9 boicotam eles. Mas os 9, eles fazem o que eles quiserem. Agora talvez não o Fux, porque já tem um racha lá aberto entre eles. Teve uma discussão do Fux com o Barroso, que no fundo foi só uma discussão de vamos peitar os Estados Unidos ou não vamos peitar os Estados Unidos e fazer uma birrinha aumentando o imposto da Netflix. Basicamente foi isso. E votaram junto com o Barroso, o Cássio Nunes, o André Mendonça e mais 2, se eu não me engano, a Carmen Lúcia e o Toffoli. Quer dizer, já ficou 5-6. Antes era sempre 9-2. A divisão está aumentando cada dia. Ninguém quer ser o próximo da Magnitsky. Mas, voltando à reportagem, isso é um absurdo. O jornal nitidamente falando que Moraes está fazendo atividade político-partidária, está fazendo alianças políticas para colocar aliados em cargos, evitar ataques, decidir as pautas da Câmara e do Senado, e eles tratam isso como normal. Não existe normalidade nisso.
Isso é o STF destruindo o poder legislativo e, na consequência, acabando com a democracia brasileira. O pessoal está esperando sair no Globo ou então no Diário Oficial da União declarado o Estado ditatorial por Alexandre de Moraes. Não vai acontecer. A liberdade é como o salame, se perde em fatias. E Moraes, cada dia, corta uma fatia desse salame. E cada dia mais a gente está indo para um caminho muito obscuro. Um caminho que nos aproxima de Venezuela, China, Cuba, Rússia. O próprio teve uma entrevista recentemente do Zelensky com o Luciano Huck. E ele falou exatamente isso. O Brasil está se juntando com China, que não é uma democracia, com o Irã, com a Rússia. Ele falou que o Lula pensa ainda nos padrões de União Soviética. Ele enxerga a Rússia ainda como a União Soviética e cai nas histórias do Putin. E ele fala, o Lula, que é o presidente de um país democrático, está se juntando a vários países que não são democráticos. E ele acha que no final das contas ele vai conseguir fazer o quê? Transformar esses países em democracia, ou esses países que não são em democracia vão transformar o Brasil num país não democrático. Mas já está chegando ao ponto de os jornais tratarem com naturalidade um crime de um juiz. Espero que a mídia pare um pouquinho e comece a pensar na sua importância e pare de simplesmente militar. Mas, nesse ponto, eu tenho que dar parabéns para um socialista, Gramsci. Ele é o responsável de jogar a gente onde a gente está. Mas tenho fé que com essas mídias atuais como Gazeta do Povo, Revista Oeste e principalmente a internet, a gente consiga reverter esse efeito nefasto da mídia tradicional que, por necessidades financeiras, se agregou ao poder executivo e agora é simplesmente um folhetim de quem está no poder. E no Brasil, hoje em dia, não tem ninguém mais no poder do que Alexandre de Moraes. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, curtir, se inscrever no canal ou seguir o perfil, dependendo de onde você estiver vendo, e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que essa é a nossa força, a informação descentralizada, onde cada um com um telefone, com uma internet, é uma voz ativa para mostrar para várias outras pessoas o que realmente está acontecendo no Brasil. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.